Boa noite, é uma alegria estarmos juntos aqui, louvando ao Senhor, junto de você também que está aí nos assistindo. Nós vamos estar lendo agora João, capítulo 21, do verso 15 ao verso 19. João, Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 15 ao verso 19. Diz assim o texto: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Cuida dos meus cordeiros. E Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter lhe perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Jesus lhe disse: Cuida das minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eres mais moço, te vestias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando fores velho, estenderá as mãos e outros te vestirá e te levará para onde não queres ir. Com isso, ele se referia ao tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus. E havendo dito essas coisas, ordenou-lhe: Segue-me. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, neste momento nós acabamos de ler a Tua palavra, o Teu texto sagrado. Pedimos, Pai, uma intervenção Tua em nossas vidas, nos dando a direção, o entendimento, a sabedoria do conhecimento da Tua palavra. E pedimos que o Senhor fale conosco através dela. Sabemos que não merecemos nada que venha de Ti, mas clamamos a Ti por isso neste momento. E mais uma vez eu me coloco diante do Senhor, pedindo a Tua graça e misericórdia sobre a minha vida, utilizando a minha vida para falar, Senhor, em Teu nome. Também necessito Te ouvir e clamo a Ti que o Senhor fale comigo e através de mim. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você deve lembrar bem que Pedro, assim que Jesus foi preso, estava sendo ali ainda interrogado pelo Sinédrio. Pedro foi acusado de ser um dos seguidores de Jesus. Você lembra disso? E quando ele foi acusado de ser seguidor de Jesus, disseram: você era um deles, você é um dos seguidores desse homem. O que Pedro disse? Não. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes, não foi isso? Sabe o que aconteceu depois? Jesus foi condenado, foi morto na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, não é isso? Pedro foi um dos primeiros que foi lá ao sepulcro e viu o sepulcro vazio. Você deve lembrar disso também, né? Pedro foi um daqueles que estavam reunidos ali de portas fechadas quando Jesus apareceu no meio deles. Jesus tinha dado uma missão para eles, não tinha? Eles seriam apóstolos de Jesus, ou seja, enviados de Jesus para pregar ao mundo o evangelho com a mesma autoridade de Jesus. Só esses 12 homens tiveram esse privilégio. Quando eu falo 12, eu tiro Judas e coloco o apóstolo Paulo no lugar, ok? Dentro dessa realidade, o ofício de Pedro já estava determinado. Jesus chamou ele para ser apóstolo. Sabe o que aconteceu com Pedro? Eu vou dizer para você ler o texto em casa, mas se você for no início do capítulo 21, o texto diz que Pedro saiu para pescar. O que Pedro era antes de ser discípulo? Pescador. O que Pedro vai fazer depois que Jesus morre e ressuscita? Vai pescar. Sabe o que quer dizer desse texto aqui? Pedro abandonou. Pedro abandonou o ministério dele. Pedro deixou a vontade de Deus de lado e voltou à vida passada dele. E sabe o que é pior? Pedro era um dos líderes daquele grupo. E quando ele toma essa iniciativa, sabe o que acontece? Várias pessoas vão atrás dele fazer a mesma coisa. É o que o texto diz aqui, em caso você ler o capítulo 21 inteiro.
Sabe por que Pedro fez isso aqui? Provavelmente porque ele tinha no coração um peso enorme. O peso de ter negado Jesus 3 vezes. Ele começou a se sentir indigno de ser um apóstolo de Jesus. E isso é gerado por alguns sentimentos dentro do coração do homem, quando ele não consegue pagar os seus próprios erros. A gente viu isso também na Bíblia, na vida de Judas. Quando Judas não conseguiu lidar com a traição, quando ele não conseguiu perdoar a si mesmo, quando ele tinha a culpa, o peso da culpa esmagando a mente dele, ele não conseguiu lidar com isso, o que ele fez? Tirou a própria vida, não é isso? No caso de Pedro, a culpa fez com que ele deixasse de lado seguir Jesus para voltar às suas velhas práticas. Jesus foi lá na praia, encontrou lá os discípulos, eles fizeram um churrasquinho de peixe lá na praia, foi muito bom e tal, mas depois Jesus chegou com Pedro assim, tirou ele de canto e falou assim, vem cá, vamos bater um papo? Queria fazer uma pergunta para você. Você me ama mais do que esses aqui? E aí Pedro disse, Senhor, eu te amo. E aí Pedro recebeu uma resposta de Jesus. Apacenta as minhas ovelhas. É como se Jesus falasse para ele, lembra a ordem que eu te dei? Não é para você ser pescador, é para você ser pastor. Abandona a pescaria e vai pastorear vidas. E aí Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas mesmo? Pedro respondeu, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Na primeira vez a ideia realmente é apacentar, é o cuidado, é a ideia de dar alimento. E na segunda vez é a ideia realmente da proteção. Na terceira vez é a ideia do alimentar de novo essas ovelhas. Jesus pergunta a ele pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Pedro já meio baqueado, né? O texto diz que ele se entristeceu porque Jesus teve que perguntar para ele 3 vezes e ele disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas, evidenciando que Jesus estava fazendo a pergunta, não porque Jesus tinha dúvida, mas porque Pedro é que precisava confessar Jesus 3 vezes. E ele, tu sabe todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Nesse ponto aqui, o que Jesus estava fazendo com Pedro era uma forma de tratamento. Ele que tinha negado Jesus 3 vezes, agora estava declarando 3 vezes o seu amor por Jesus. Jesus estava tratando Pedro para tirar aquele sentimento de culpa. Irmãos, nesse período de pandemia, uma das coisas mais brutais que eu já vi serem feitas em toda a história da humanidade, brincadeira, não posso dizer que isso, eu só tenho 35 anos, né? Então, dentro daquilo que eu tenho de vida, foi a ideia de você incutir na cabeça das pessoas culpa. E a culpa que tentaram incutir na cabeça das pessoas não era como a culpa de Pedro ou a culpa de Judas que a gente colocou aqui. Mas é culpa pelas pessoas fazerem aquilo que era normal e natural delas fazerem. Culpa por elas fazerem coisas boas. Na outra semana eu tinha falado um pouquinho sobre como foi depois de praticamente 1 mês sem o Gabriel ver a avó, como foi o encontro deles. E como a minha sogra entrou em casa e ela estava se sentindo culpada de se achegar ao neto e de abraçar o neto. Porque lá no início da pandemia, você lembra daquela loucura que era dizer que toda criança era o Satanás que ia matar todo mundo, né? Você acha que as crianças não perceberam isso? Você acha que as crianças não perceberam isso? Eu tenho observado no Gabriel uma mudança de personalidade dele, do jeito dele de ser. Ele se tornou, em poucos meses, uma criança extremamente medrosa. Sabe por quê?
Porque logo no início da pandemia, a gente tentando explicar de um jeito infantil, a gente começou a dizer para ele, como veio a historinha da escola, né? Uma orientação de certa forma boa, mas que a gente não imaginou o resultado. Tem o rei vírus lá fora, e o rei vírus é mau, e o rei vírus é isso, e o rei vírus é aquilo. Sabe o que a gente fez com o nosso próprio filho? A gente amedrontou dele ao ponto dele agora ter medo de trocar o sapato. Porque na entrada de casa a gente deixava o sapato lá, porque o rei vírus não pode entrar dentro de casa. E se o rei vírus está no sapato, eu não posso encostar no sapato. E fica aquela pressão toda de, roupa encostou aqui, passa álcool em gel, e passa álcool em gel aqui, e passa álcool em gel lá, e a gente vai podando uma criança. Um dia à tarde, depois já de um tempo de pandemia, eu peguei ele e levei na pracinha lá do bairro. Eu receoso, ele chegou e eu falei para ele, pode ir lá, filho, pode brincar. E ele questionando, mas pai, tem outras crianças lá na praça. Lembra? Criança é o Satanás que vai matar todo mundo, né? Eu falei, filho, pode ir lá. Pode brincar, não tem problema. E aí ele foi, chegou tímido, mas aos poucos ele foi soltando e foi brincando e tal, e passou a tarde brincando. E aí a gente foi para casa todo feliz e tal, não sei o quê. No caminho, vamos contar para a mamãe que a gente foi lá na praça, ela vai ficar muito feliz. Ele, não. Por que, Gabriel, você não vai contar para a mamãe? A mamãe vai ficar feliz. Não, a mamãe não vai ficar feliz. Gabriel, a mamãe vai ficar feliz se você foi lá e brincou na praça. Não vai. Por que não vai? Por causa do vírus. Ele não queria contar para a mãe que ele tinha ido brincar com outras crianças. Sabe por quê? Porque ele tinha peso na consciência de que ele tinha feito algo errado. Irmãos, não existe nada mais horrível do que a gente incutir em crianças um medo tal que pode prejudicar o resto da vida deles. E às vezes a gente acha que eles não estão percebendo, mas a percepção deles é muito mais avançada do que a gente imagina. E o que a gente precisa começar a tomar uma preocupação é a mesma que Jesus fez com Pedro. A gente precisa pegar essas pessoas que estão com um sentimento de culpa na cabeça e começar a dizer para eles que o mundo não é assim. O mundo não é desse jeito. E que elas têm liberdade para brincar. E que elas podem estar umas com as outras. E que abraçar não é algo errado. E que tomar banho de álcool em gel todos os dias vai deixar elas mais doentes do que antes. Porque existe algo chamado paradoxo da limpeza. Você pode procurar lá no Google. E você já deve saber que toda criança que vive muito limpa vive mais doente do que aqueles que moram aqui perto e que tomam banho nas valas aí, nos canais. Não é verdade? Irmãos, a cada novo dia tem saído novos dados. E o último que eu ouvi é que o Covid-19 mata 0,23% da população geral. E se for a pessoas menos de 60 anos, é 0,05%. E se for menos de 20 anos, é 0,00007%. E a gente está trazendo um medo para os nossos filhos. E a gente não pode fazer isso. A gente tem que estimular e incentivar eles para resgatar essa geração. Porque senão, daqui a alguns anos, a gente vai estar aí com os psicólogos falando da geração do Covid-19. Porque são crianças afligidas por sentimento de culpa
de coisas que elas não são culpadas. Joia? Alguma dúvida, irmãos? Alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram colocar, alguma experiência de vocês? Alguma música? Tutu tá tocando violão aqui pra gente. Amém, irmãos? Eu vou orar mais uma vez para a gente encerrar o culto dessa noite. O nosso objetivo é sempre terminar 9 horas. Que horas são? 8:55. Estamos dentro da hora. Vamos orar mais uma vez? E eu peço para vocês, irmãos, orem pelas nossas crianças e busquem a todo momento ter essa percepção de mudanças sutis no comportamento deles, para que eles possam vivenciar a alegria de uma infância normal, ok? Uma infância normal. Vamos orar? Senhor Jesus, nós gostaríamos que o mesmo tratamento que o Senhor executou na vida de Pedro, que o Senhor executasse na vida das nossas crianças. Foi chocante ver aquilo que está acontecendo com Gabriel, mas também ouvir os relatos aqui da Su e da Lili, falando de alguns efeitos que elas têm visto na Sofia e na Fefe. Tem misericórdia, Senhor, das nossas crianças. Nos dá sabedoria como pais para possamos entender, Senhor, essas questões, para que possamos perceber essas mudanças e saber como agir para abençoar e para cuidar corretamente dos nossos filhos. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque muitos de nós também viveram essa questão do medo, esse peso, Senhor, por coisas que nós fizemos, como se nós estivéssemos fazendo algo mal, Senhor, em dar um abraço em alguém, em se aproximar de alguém, estar junto de alguém. Tem misericórdia que o Senhor possa nos libertar, Senhor, dessa realidade, que o Senhor possa nos dar a alegria, Senhor, de um retorno total à normalidade, e que nós possamos viver esse amor cristão, essa proximidade, esse estar juntos, essa harmonia que há, Senhor, nessa família que é a igreja de Jesus Cristo, e que nós tenhamos a alegria de ver os nossos filhos, as crianças da nossa igreja crescendo saudáveis, Senhor, vivenciando o conhecimento de Cristo, vivenciando a alegria da salvação e sendo bênçãos extraordinárias para a nossa geração. Este é o nosso desejo, Pai. Te agradecemos, Pai, por este momento especial, por este culto de quarta-feira, e louvamos o Teu nome pela oportunidade de estarmos juntos. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, irmãos? Eu vou só dar uma filmada aqui no pessoal, para você ver que está todo mundo de máscara. Olha o pessoal aí. Maravilha. Foi uma alegria estarmos juntos. Deus abençoe. E se tudo der certo, talvez no próximo domingo a gente retorne aí aos cultos de domingo à noite também. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Até quarta-feira que vem, se o Senhor permitir.